Extra da novela capítulo 368. A história que não deveria ter existido. Três pessoas estavam sentadas frente a frente em uma floresta escura. Como havia 3 pedras do tamanho de cadeiras convenientemente colocadas ali, cada uma delas pegou uma pedra. Jin Seon explicou seu plano para a confusa Shai Na-eun. Shai Na-eun fez várias perguntas antes de finalmente chegar a um entendimento. O plano de Jin Seon era expulsar as figuras políticas corruptas da associação. Retornar emoções para Shai Jioshu era apenas uma parte desse plano. Os executivos da associação até cooperaram com os de Jinos por sua segurança e riqueza. Mesmo conhecendo os perigos dos efeitos colaterais dos presentes, eles usavam as crianças como meio de retardar seu envelhecimento ou como armas de destruição em massa. Eles ameaçaram países impotentes enquanto nos usavam heróis e causaram guerras para monopolizar masmorras e artefatos. Em si, eles não são mais uma associação de heróis. Agora é a hora de corrigir tudo. Embora o mundo esteja perturbado por Baal e os novos males, isso só torna este o momento perfeito. Se deixarmos a associação em paz, eles podem começar a conspirar com os novos males. Afinal, é necessário um inimigo claro para que a associação mantenha sua força. Shai Na-eun abaixou a cabeça. Sua sombra não era visível na floresta escura. Enquanto ela mantinha seu silêncio, Sheok Jun-jeong franziu as sobrancelhas e se aproximou. Espere, então você não vai lutar com Shai Jioshu? Sim. Precisamos dar as mãos a ele em vez disso. Era impossível fazer justiça à associação apenas com o poder da trupe camaleão. Embora os membros da trupe camaleão tivessem uma força incrível, seu poder político era inexistente. Claro, o dom de Jain se tornaria uma grande ajuda nesse sentido, mas isso por si só não era suficiente. De mãos dadas com o vovô? Shai Na-eun perguntou com uma voz deprimida. Sim. Shai Jioshu não tem emoções. Então ele tinha que ter uma razão calculista para ajudar Kim Suk e Yuko naquele momento. Você pode ver nos registros que Deun conseguiu subir mais alto graças a esse incidente. Mas o relacionamento deles não pode continuar para sempre. E isso é porque as emoções de Shai Jioshu são fracas. Usando a falta de emoção para quebrar o pacto formado com a falta de emoção. Esse era o plano de Jin Seon. Até agora, Shai Jioshu mantinha um relacionamento mutuamente benéfico com os executivos da associação. Se eles se tornassem inúteis e provas claras fossem fornecidas para apoiar isso, Shai Jioshu, sem dúvida, os afastaria. No entanto, Shai Na-eun hesitou. Mesmo que isso aconteça, o vovô não vai se arrepender de suas ações passadas. Essa foi a razão. Shai Jioshu desempenhou um grande papel na tragédia conhecida como Incidente com Ego. Mas Shai Jioshu nunca sentiu e nunca sentirá tristeza ou culpa. Porque o antídoto conhecido como emoções não existia para ele. Ouvindo Shai Na-eun, Jin Seon balançou a cabeça. Você está errado, Na-eun-si. A Essential Pharmacy está desenvolvendo medicamentos para combater os efeitos colaterais dos presentes. O quê? Um remédio para combater os efeitos colaterais? Sim. Jain obteve essa informação depois de se infiltrar na Essential Pharmacy. Jin Seon continuou em um tom baixo e sério. E Enkesio Jaijin dos 9 estrelas. Enkes possuía alguns dos medicamentos protótipos que os curou de seus efeitos colaterais. Enkes os doou para Essential Pharmacy, e a Essential Pharmacy está fazendo pesquisas sobre esse assunto. Os olhos de Shai Na-eun se arregalaram. E então quando o remédio acabar? Sim, Shai Jioshu vai recuperar suas emoções. Ah! Shai Na-eun deixou cair o queixo em choque, mas fechou no momento seguinte. De repente ela ficou preocupada. Na verdade, nem ela sabia como Shai Jioshu era originalmente. Se seu avô foi um vilão impiedoso desde o início, o que ela deveria fazer? E se seu estado sem emoção o tornasse menos ameaçador para a sociedade? Se ele matasse humanos como quisesse e tratasse amor, simpatia e compaixão como lixo, então... Essa possibilidade passou por sua mente. No entanto, Shai Na-eun endureceu seu coração e cerrou os punhos.
Ela decidiu acreditar no lado gentil que Shai Juoshu mostrou a ela como seu avô. Ela teve que, para pagar a dívida que tinha com aquela pessoa. Ok, eu ajudo. Obrigada. Jin Seon se curvou e agradeceu do fundo do coração. Desculpe por fazer uma exigência tão irracional. Mesmo que você não esteja relacionado a este incidente. Não, eu também sou. Shanae não conseguiu terminar seu discurso. Incidente com Ego. A má ação cometida por seu avô. Uma tragédia que precisava ser corrigida. Mas não havia mais. Com certeza deve haver. Reino Unido. Uma pontada aguda de dor de repente atingiu a cabeça de Shai Na-eun. Ela agarrou a cabeça e se ajoelhou. Na-eun se. Assustada, Jin Seon agarrou o corpo de Shai Na-eun. Essa dor dilacerante não desapareceu facilmente. E nessa dor, Shai Na-eun continuou pensando que ela tinha esquecido algo importante. Ela não sabia o que era, mas seu coração estava se movendo naturalmente por ele. Você está bem? Na-eun-si. Na-eun-si. A dor lancinante desapareceu, e Shai Na-eun olhou inexpressivamente para Jin Seon. Jin Seon estava olhando para ela com um olhar preocupado. Você está bem? Sim. Ah, sim, eu estou bem. Shai Na-eun brincou com seu colar quando encontrou o olhar de Jin Seon. Então, de repente, uma pergunta surgiu em sua cabeça. Este colar. Alguém não me deu? Não foi um presente, então eu tenho que devolvê-lo. Mas quem era? A quem devo devolvê-lo? Shai Na-eun lentamente fechou os olhos. Desta vez, ela não desmaiou. Ela estava meditando para se lembrar de algo. Por outro lado, Kim Soo estava na frente do escritório do líder da guilda para uma reunião. Graça sagrada do Criador, líder, Yoon Seong-ga, sua placa de identificação brilhou com uma luz verde. Toque, toque quando Kim Soo bateu na porta. Yoon Seong-ga abriu e o cumprimentou com um sorriso. Entre. Kim Soo curvou-se com formalidade e entrou no escritório. Ele pensava isso toda vez que entrava aqui, mas o escritório do líder da guilda realmente parecia um estádio abobadado. Não só as paredes eram em círculo, mas o teto também era redondo e saliente. Você teve uma reunião? Kim Soo perguntou enquanto olhava ao redor do escritório bagunçado. O desempenho e a classificação da graça sagrada do Criador foram registrados no quadro. Sim. Olhe para isso. Nossa classificação da guilda. Estamos indo bem, certo? Yoon Seong-ga sentou-se na cabeceira da mesa enquanto ria alegremente. Kim Soo sentou-se ao lado dela e olhou para o ranking também. Nível 1, Essência do Estreito. Nível 2, Lua Desolada. Nível 3, Graça Sagrada do Criador. Nível 4, Santuário de Gelo. Essência do Estreito é praticamente impossível de ultrapassar agora. Mas conseguimos ocupar o terceiro lugar com o recente ataque à caverna da Ilha Uedo. Ela parecia orgulhosa e amarga ao mesmo tempo. Assim como ela disse, embora a graça sagrada do Criador tenha conseguido recuperar um pouco de sua antiga glória, a lacuna entre eles e a essência do estreito não era mais possível de atravessar. Mesmo que eles não funcionem por 10 anos, não conseguiremos alcançá-los. Meio injusto, você não acha? Yoon Seong-ga resmungou enquanto preparava 2 xícaras de chá, uma para ela e outra para Kim Soo. Kim Soo falou com um leve sorriso. É algo para ficar feliz se pensarmos neles como nossos aliados. De qualquer forma, por que você me ligou? Ah, você vê. A associação fez um pedido. É uma ordem de assassinato. Perdão. Assassinato. Kim Soo franziu as sobrancelhas. Ele nunca esperou ouvir as palavras assassinato, especialmente da associação. Sim. O chefe da associação fez pessoalmente este pedido. Você já ouviu falar da trupe Camaleão, certo? Sim. Eles querem que eliminemos esse grupo. Kim Soo ficou estupefato. Claro, a trupe Camaleão havia cometido muitos crimes até agora. Mas eles não apenas ajudaram a humanidade durante a guerra contra a Ordem Baal, como também receberam perdão por causa disso. Se a Ordem fosse prender os membros da trupe Camaleão, Kim Soo teria concordado prontamente. Mas assassiná-los? Kim Soo perguntou bruscamente. Você concordou?
Não, ainda não. Mas, se o fizermos, será muito benéfico para nós. O suficiente para nos fazer subir para o rank 2. Yoon-seong deu um olhar de soslaio enquanto bebia seu chá. Kim-soo sentiu algo em seus olhos. Kim-soo acenou com a cabeça. Posição 2. Como especificamente? Lembra quantas masmorras apareceram recentemente? Ele disse que nos daria o direito de monopolizar as 10 principais masmorras. Era realmente uma oferta tentadora. Kim-soo esfregou o queixo, fingindo estar pensando, antes de puxar o cabelo para cima e se levantar. Isso não soa mal. Não, parece tentador. Mas tenho algo que preciso fazer agora. Então ouvirei os detalhes mais tarde. Sim, o que se é isso que você pensa? Vou pensar sobre isso de uma forma positiva. Pareces ocupado. Você pode ir agora. Sim, entendido. Kim-soo deixou o escritório do líder da guilda. Então, ele respirou fundo enquanto se encostava na porta. Nesse momento, uma voz alta soou. Olhando para o lado, ele viu Yeongan. Ele estava guiando um grupo de cadetes de Kubi enquanto visitava a guilda. Olha, é o futuro vice-líder. Diga olá, crianças. Ele é o herói que salvou o mundo. Kim-soo. Ah, ei, pessoal. Kim-soo sorriu amargamente. Uau. Kim-soo-nin. Essa espada Santo Kim-soo. Eu sou seu maior fã. Uau. Adolescentes que pareciam estar no primeiro ou segundo ano de Kubi gritaram e correram até ele. Kim-soo sorriu ironicamente e tirou centenas de fotos com eles. TikTok em um apartamento silencioso, onde apenas o som dos ponteiros do relógio podia ser ouvido. Eu estava bebendo um extrato de ginseng vermelho de 500.000 won. Tão amargo. Tinha um gosto amargo. Seu efeito medicinal também não era nada de especial. Se um extrato de ginseng vermelho de 500.000 wons fosse apenas isso, os mais baratos que eles vendiam nas lojas tinham que ser mais ou menos ineficazes. Anotei os efeitos do extrato em um caderno à minha frente. Lohan Red Ginseng, efeito de recuperação de vitalidade fraco. Nenhum efeito no aumento da capacidade física, como minha capacidade de ver o sistema e minhas estatísticas desapareceram. Desenvolvi o hábito de escrever as coisas que sentia. Atualmente eu tinha 14 medicamentos escritos no caderno. A maioria deles eram coisas como este extrato de ginseng vermelho. Como eu pensei, isso não é suficiente. Joguei o extrato fora e me esparramei no sofá. Ei! Uma semana se passou desde que recuperei o físico da memória medicinal. Eu tenho vivido em uma grande sensação de desamparo. Eu ficava motivado, depois desmotivado várias vezes ao dia. O vazio preenchia o espaço onde a motivação saía e, mesmo quando a motivação voltava, ela desaparecia rapidamente. Embora eu pudesse memorizar os efeitos dos remédios, não tinha como entrar em contato com nenhum remédio útil. O currículo que enviei ao departamento de vendas da Essential Pharmacy foi rejeitado. Nossa, vou cometer suicídio nesse ritmo. Eu até tive um caso horrível de insônia. Toda vez que tentava adormecer, sonhava com o passado e odiava acordar. Por causa disso, eu estava com medo de adormecer. TSK. Eu instalei minha língua e liguei a TV. Os portais que conectam diferentes países acabam de ser restaurados. Os portais para a América e a Europa são totalmente funcionais. Surgiram notícias sobre portais. Devo realmente deixar este lugar? Recentemente, tenho pensado em deixar este apartamento. Assim como deixei este lugar no passado para entrar no clube, senti que tinha que sair para fazer o que precisava fazer. Afinal, este lugar era apenas o ponto de partida. Na verdade, tive essa ideia um dia depois de obter o Medicinal Memory Physique. Afinal, esse físico foi baseado na ideia de consumir ervas raras e memorizar seus efeitos, em vez de consumir produtos completos vendidos no mercado. Mas a razão pela qual esperei foi a pequena chance de que alguém pudesse vir aqui. Que alguém possa recuperar suas memórias e vir me procurar. Claro, eu sabia que era um desejo vazio. E agora que quase 10 dias se passaram, não tive escolha a não ser admitir.
E se eu tinha desaparecido deste mundo completamente? Uh. Eu levantei minha parte superior do corpo e liguei meu smartwatch. Assim como vi no noticiário, o portal para a Europa havia sido restaurado. Olhei para minha conta bancária. Eu tinha fundos suficientes para viajar pelas montanhas de diferentes países. Eu tinha o Desert Eagle, Black Lotus uniforme e Aether para o caso de precisar afastar o perigo. Certo. Eu balancei a cabeça resolutamente enquanto olhava para o meu smartwatch. Não tinha como eu entrar na farmácia essencial. Nesse caso, provavelmente seria melhor para mim consumir ervas diferentes das viagens e fazer meu próprio remédio. Candidatar-me a um emprego depois de ter alguma experiência provavelmente seria mais útil. Vamos lá. Agora mesmo. Murmurei e me levantei. Embora tenha sido uma decisão imediata, não houve hesitação. Chegou a hora de deixar o ponto de partida. Vejo você, Shundong. E, o que estou dizendo? Eu deveria fazer as malas. Eu quase esqueci. Como eu não tinha mais o estigma, tive que fazer as malas antes de ir a qualquer lugar. SSK. Eu peguei uma mala e comecei a arrumar roupas, comida, minha carteira de identidade, um smartwatch, o Desert Eagle, etc. Eu joguei em qualquer coisa útil que eu poderia encontrar. O extra da novela capítulo 369. A história que não deveria ter existido. 4. Rustle eu andei por um caminho de grama bagunçado. As ervas daninhas que cresciam abundantemente faziam cócegas nos meus joelhos, e as pedras que estavam espalhadas por toda parte grudavam nos meus pés como imãs. Cada vez que o vento soprava, incontáveis folhas caíam no chão, e o sol brilhava sobre elas com sua luz resplandecente. Esta montanha íngreme que nunca poderia ser escolhida para um passeio ou caminhada foi chamada de Yaxi Mountain. Esta alta montanha localizada na província de Northangeong revelou a aspereza da natureza em sua totalidade. Devido à grande mudança que ocorreu no passado, atingiu uma altura de 2.650 metros, e por causa de sua alta densidade de poder mágico, era famosa por ter muitas ervas crescendo ali. Pensei nos Alpes como meu primeiro destino, mas como não tinha passaporte, decidi vir para cá. Eu planejava ficar aqui até que meu passaporte fosse emitido. Bem, isso foi contanto que o dono desta montanha não me descobrisse. A montanha Yaxi era uma propriedade privada. Para ser preciso, pertencia a Shai Joshu. Naturalmente, eu havia me infiltrado neste lugar secretamente. Talvez uma parte de mim estivesse esperando ser descoberta. No entanto, hoje marcou o 7º dia desde que praticamente moro nesta montanha. Ninguém tinha me descoberto ainda. Não havia sequer patrulhas, que muitas vezes as propriedades particulares tinham. Querendo saber por que esse era o caso, procurei o motivo no meu smartwatch. A maior razão foi a guerra contra os demônios, mas aparentemente, Shai Joshu abandonou principalmente esta montanha. Assim que descobri, perambulei alegremente pela montanha e procurei todos os tipos de ervas. Para colher uma folha de leão que cresce na beira de um penhasco, escalei um precipício íngreme. Para procurar um creonte, atravessei um habitat cheio de feras. E para proteger um memory apricot que consegui com muita dificuldade, lutei com monstros. Embora eu estivesse fisicamente exausto, consegui manter uma ótima saúde mental. Isso porque adormeci exausto e, portanto, não conseguia sonhar. Oh! Enquanto eu perambulava pela montanha em busca de uma erva, como sempre, uma erva brilhante entrou em meus olhos. Eu rapidamente corri na direção da luz. Lá, me deparei com uma linda flor. Uma flor emitindo luz azul com um botão cercado por pétalas brancas. Eu não sabia se esta flor era uma erva ou não. Eu nem sabia o nome dessa flor. No entanto, meu smartwatch sabia. Tirei uma foto da flor com meu smartwatch e procurei na Enciclopédia da Erva. Igual, buscador de nuvens, uma flor comum. Embora sua aparência possa fazer com que se pense erroneamente que é uma erva, nenhum efeito detalhado foi registrado a partir dela. Induz uma dor de estômago após o consumo.
igual. Embora isso fosse o que estava escrito no smartwatch, tive que experimentar para ter certeza. Mudei o éter para a forma de uma espátula e desenterrei o Cloud Shaker da raiz. Então, eu mastiguei sem hesitar. Arg, meu estômago. Imediatamente, senti uma levedor no estômago. Mas quando fechei os olhos e saboreei, senti como se conhecesse os efeitos ocultos dessa erva. Abri meu caderno. Estava cheio de várias ervas que encontrei na montanha. Macorong, progresso de memorização, 100%. Esta erva sozinha não tem efeito, mas quando misturada com outras ervas, tem o potencial de curar várias doenças. Creonte, progresso de memorização, 60%. Uma erva viciante. Aguça os 5 sentidos. Útil para a batalha. Luz do sol triste. Progresso da memorização, 100%. Pode facilmente curar lesões externas. Leão leve. Progresso de memorização, 50%. Aumenta os níveis de testosterona por 2 horas. Eu senti que me tornei um leão, assim como o nome da erva sugeria. Magic Power Forget Minute, progresso de memorização, 100%. Tem excelente efeito em parar o sangramento e perfurar feridas. Memory Apricot, progresso de memorização, 95%. Eficaz na recuperação de memórias e células cerebrais. Tem uma grande chance de ser usado para tratar demência. Adicionei Cloud Shaker à lista. Cloud Shaker, progresso de memorização, 30%. Tem um efeito relacionado à purificação. Eu teria que comer mais 3 para ter certeza. Foi então. Farfalhar, farfalhar. Senti uma presença. Peguei minha Desert Eagle e apontei naquela direção. Logo, 2 homens e uma mulher apareceram dos arbustos embaixo da encosta. Eles eram adolescentes que estavam no final dos 10 ou início dos 20 anos. No momento em que viram minha arma, gritaram e ergueram as mãos no ar. Quem são vocês? Não atire. Somos de uma vila próxima. Estamos aqui para colher ervas. Ervas? Eu franzi minhas sobrancelhas e os examinei. A única coisa que podia ser usada como arma era a pá e a foice que penduravam no cinto. Suas roupas estavam esfarrapadas e surradas também. Embora estivéssemos apenas no sopé da montanha Exi, eles não estavam nem perto de prontos para escalar esta montanha. Com essas armas, nós, não temos nenhuma arma como a que você tem. O trio tremeu na frente da arma. Continuei a investigar sem baixar a guarda. Para que você precisa de ervas? Nossa mãe está doente. Somos irmão e irmã. Nossa mãe foi envenenada por energia demoníaca. O médico disse que não há como tratá-la, e os heróis não darão atenção a vilarejos como o nosso. Então, nós queríamos. Ebebebe, aquele que parecia ser o mais velho do grupo ficou com a língua presa e parou de falar. Eu não podia culpá-los. Esta arma parecia bastante intimidante, afinal. TSK. Eu estalei minha língua e abaixei minha arma. Imediatamente, o trio caiu de bunda. Não foi como se eu tivesse disparado. Eles tinham que estar com tanto medo. Sua mãe teve envenenamento por energia demoníaca? Sim. Assim. Desta vez, a menina falou. Eu caí no pensamento. Das ervas medicinais que eu havia memorizado até agora, o buscador de nuvens tinha um efeito de purificação. Havia uma flor que podia purificar o envenenamento por energia demoníaca. Ah! Sério? Os olhos dos trios se arregalaram. Sentindo-me um pouco culpado, continuei. Mas eu comi. Uma decepção difícil de descrever apareceu em seus rostos. Eu ri antes de corrigir minha postura e olhar diretamente para eles. Mas eu tenho um remédio que pode ajudar. Você quer tentar? Medicamento. Você é médico? Bem, acho que você poderia me chamar de farmacêutico. O trio ficou em silêncio. Eles trocaram olhares um com o outro, aparentemente refletindo sobre o que fazer. Deve ser uma decisão muito fácil embora. Enquanto mantive meus olhos neles, comecei a montar o efeito do remédio em meu corpo.
separando e extraindo o efeito medicinal memorizado pelo meu corpo e criando um remédio tomando apenas componentes que ajudavam na purificação da energia demoníaca. Em seguida fui liberá-lo para fora. Concentrei o efeito medicinal na palma da mão e o manifestei fora da minha pele. Um caule brotou da minha palma, que cresceu rapidamente e formou uma pílula parecida com uma fruta. No entanto, esse processo consumiu um pouco da minha resistência. Só de fazer 2 dessas pílulas fiquei com sono e fazer 4 me fez desmaiar. De qualquer forma, meu corpo era agora uma farmácia natural. Eu tinha desenvolvido esse método de usar meu físico. Como essa era a minha única habilidade especial, eu estava pensando muito sobre isso e criei diferentes maneiras de usá-la. Peguei. Joguei a pílula achatada e circular no trio. Eles pularam de susto, mas ainda o pegaram antes que tocasse o chão. É apenas um protótipo, então não é perfeito. Mas será melhor do que subir esta montanha e ser comido por animais selvagens. Pelo menos, sua mãe não será deixada para morrer sozinha. Assim, obrigado. Nós entendemos. Bom. A propósito, vocês fazem mídia social? Eu perguntei, de repente curioso. O trio ficou atordoado antes de acenar rapidamente com a cabeça. Ah, sim, nós temos nossos smartwatches, então nós fazemos mídia social. Qual é a sua identificação? Desculpe-nos. Qual é a sua identificação? Ah, sim, sim. Peguei o Starstagram, e do irmão mais velho do trio, que só sabia dizer sim. Bom. Vou me lembrar desta identificação. Poste algo assim que sua mãe estiver curada. Preciso saber se o protótipo funcionou. De repente me lembrei do passado. Naquela época, eu fiz algo semelhante para ganhar SP. Afinal, as redes sociais foram uma excelente fonte para obter SP. Ah, um post? Sim. Escreva isso. Eu continuei com um sorriso. Que um farmacêutico bonito e misterioso ajudou você. A preparação para a revolução estava bem encaminhada. Shinayan primeiro se concentrou em seu trabalho como herói e recebeu evidências de Jin Seon sobre a corrupção dos executivos da associação, assassinato contratado e outras atividades ilegais. Shinayan os guardou com segurança. Seu trabalho era reunir todas as evidências e trazê-las para Shai Joshu. No entanto, Shinayan acabou sendo descoberta. Não para um estranho, mas seu amigo próximo e superior da guilda, Ionia. Nem mesmo Shinayan sabia como ela foi descoberta. Apenas Ionia sabia. É por isso que estou aqui com Ionia. Na cabine do Chameleon Trope, Shinayan terminou de explicar por que ela trouxe Ionia para lá. Claro, a explicação realmente era eu não sei. Ela simplesmente sabia. Jane e Jin Seon olharam para Ionia com expressões perplexas. Ionia falou enquanto tomava uma xícara de café. Você não precisa roubar a farmácia essencial. Afinal, estou na mesma situação que vocês. Mas há apenas um problema. Copiar a cura do efeito colateral é muito difícil. Infelizmente, muitos de nossos pesquisadores foram perdidos durante a guerra anterior. A recente Grande Guerra causou 1,5 milhão de baixas na Coreia. Uma enorme onda de tristeza varreu a península. Então você não pode fazer a cura dos efeitos colaterais? Jin Seon perguntou. Não temos certeza. Estamos à procura de pessoas talentosas, mas isso vai demorar um pouco. Fazer Shai Joshu se arrepender de seus erros pode demorar um pouco, então sugiro derrubar Kim Suko primeiro. Ele já sabe sobre nossos planos de ataque. Ionia usou a palavra nossos planos. Isso significava que ela estava se vendo como parte da trupe camaleão. Isso fez Jane inclinar a cabeça. Nossos planos? Sim. Kim Suko também está tentando me derrubar com você. Algo sobre a essência do estreito ficando muito acima de sua cabeça. Ainda bem que o gravamos secretamente. De qualquer forma, ele nos atacará em breve. Ionia sorriu como se achasse risível a tentativa de Kim Suko. Cheok Jung-jeon perguntou. Ataque, você diz? Quando? Não posso ter certeza, mas será em breve.
Kinsuko lançará recompensas irresistíveis que atrairão guildas e até os New Evils. Naquele momento, Splosh, algo balançou como água. Assustada, Ioionha se virou. O homem que se apresentou como Sheok Junjeong estava dando um sorriso assustadoramente sinistro, enquanto seus músculos se contraíam loucamente. Ioionha não poderia imaginar uma cena mais pervertida. Ela caiu em um torpor momentâneo, mas logo percebeu que a excitação dele era causada por um espírito competitivo. Mas lembre-se disso. Você não pode matar os heróis. Os novos males, tudo bem. Mas você não pode fazer nada que possa fazer você parecer o vilão. Só então podemos derrubar Kinsuko. Ah, realmente. Porque todo mundo está me dizendo para não matar. Vocês não sabem que a verdadeira diversão de uma luta é. Jin Seon bloqueou a boca de Sheok Junjeong. Sheok Junjeong mal se conteve para não morder a mão de Jin Seon, enquanto Jin Seon abaixou a cabeça educadamente. Pensamos da mesma forma. Não há razão para matar heróis que ignoram a verdade. Sheok Junjeong parecia insatisfeito, mas quando Jin Seon acrescentou, você pode lutar contra os New Evils o quanto quiser, ele finalmente acenou com a cabeça em satisfação. A capital da Coreia, Seul, a casa das guildas mais famosas do mundo e o centro dos negócios de heróis e de engenharia mágica de última geração. Este lugar, que era um destino final para os homens mais ricos e poderosos da Terra, estava atualmente focado na reconstrução. Terminamos os reparos aqui. Como as coisas estão se desenvolvendo? O processo de restauração está indo bem, mas a arquitetura está faltando. Precisamos de tempo para reconstruir a funcionalidade mágica estrutural. Diabos e demônios praticamente destruíram os numerosos arranha-céus de Seul, mas o processo de restauração foi satisfatório e rápido. Foi graças a magos e agentes que se uniram para usar dons relacionados à construção e restauração. Onde está aquele cara? Por outro lado, Jin Sayuki estava flutuando no céu de Seul, olhando para a cidade. Ela não estava observando o processo de restauração, mas vasculhando as ruas em busca de alguém. O que ela estava procurando era, claro, aquele homem. Ela não o viu nos últimos dias. Como se ele desaparecesse no ar, ela não conseguia encontrar um único fio de cabelo que pertencesse a ele, mesmo quando ela seguia as pessoas que ele estava perto. O pior foi que eles agiram como se não o conhecessem. Quase como se ele não existisse em primeiro lugar. Jin Sayuki tentou procurá-lo usando detetives particulares e o Violete Banquete, mas todos os registros relacionados a ele foram removidos misteriosamente. Nada. Nenhum único vestígio permaneceu, como se alguém jogasse centenas de desinfetantes para limpar o registro. Embora Jin Sayuki tenha causado uma cena, pedindo que o encontrassem, os profissionais da área apenas recusaram seu pedido. Na verdade, o problema era com Jin Sayuki. Pensando nisso agora, ela não sabia nada sobre ele além do seu nome. Ela nunca tinha tentado descobrir. Ela não sabia que tipo de vida ele levava, onde morava e que antecedentes ele tinha. Era por isso que ela não podia fazer nada. Porque ela era ruim com as palavras, ela não conseguia nem desenhar um retrato para os investigadores. Havia uma pessoa que podia olhar em sua cabeça usando psicometria ou algo assim. Mas ela se recusava a deixar alguém assim entrar em seu cérebro. Filho da puta. Você se escondeu porque realmente achou que eu ia sequestrá-lo e trazê-lo de volta. Que covarde. Quem você está procurando tanto? Naquele momento, um mago ruivo flutuando ao lado dela perguntou. Era Shimurin. Em vez de voltar para seu mundo natal, esse mestre da magia dimensional permaneceu neste mundo. De acordo com Shimurin, ela estava viajando simplesmente por curiosidade. Jin Sayuki a contratou pensando perfeita. Afinal, a magia de viagem dimensional de Shimurin seria de grande ajuda para Katrina. Jin Sayuki olhou para Shimurin e torceu o canto da boca. Tem esse cara. Você tem que conhecê-lo. Eu não preciso, mas eu quero antes de sair. Você vê, ele me ensinou uma lição valiosa que nunca poderei esquecer. Com a humilhação de uma derrota completa, este homem quebrou uma parede que estava fixa em seu coração.
Esta foi a lição mais importante na vida de Jin Sayuk, e uma que ela nunca teria aprendido sem ele. Como tal, Jin Sayuk queria dizer algo antes de sair. Uma conversa sem segundas intenções. Não seria a forma correta de colocar. Para ser honesta, ela queria ouvir tudo sobre Kind Spring. Se Kind Spring estava dentro da mente interior de Kim A-jin assim como Porém estava dentro de Morax, ela queria levar Kind Spring com ela e viver o resto de sua vida com ele. Um homem que ensinou uma lição valiosa a um tirano. Estou curioso também. Então você está dizendo que vai esperar até encontrá-lo? Não, não vou atrasar o plano só por causa dele. O tempo para ela retornar ao seu mundo natal estava se aproximando. Porém ainda estava arranhando seu coração, e a dimensão Stone que Baal deu a ela estava se aproximando de sua data de validade. Quando chegasse a hora, Jin Sayuk retornaria a Katrina com a comida e as armas que ela acumulou. Não haveria um pingo de hesitação. Ela não olharia para trás. Mashimurin, você não era parente dele também? Você não tem que falar com ele também? Naquele momento, Jin Sayuk de repente se lembrou de algo. Ela tinha ouvido falar sobre o relacionamento de Shimurin com aquele cara. Para ser preciso, ela ouviu que Kim A-jin desempenhou um papel fundamental na conclusão da magia dimensional. No entanto, essa mulher Shimurin parecia querer reivindicar a conquista para si mesma, pois não mencionou nada sobre ele. De quem você está falando? Assim, ela apenas mexeu no cabelo e fingiu não saber. Sobre Kim A-jin. Jin Sayuk murmurou seu nome como se estivesse estupefata. Mas Shimurin ainda parecia confuso. Kim A-jin? Eu conhecia alguém com esse nome. O que você está falando? Kim A-jin é quem completou sua magia dimensional. De repente, Jin Sayuk parou de falar. Um relâmpago pareceu atingir sua cabeça. Jin Sayuk olhou para Shimurin, então olhou para Seul do céu. No momento seguinte, ela se convenceu. O que tinha sido um pensamento fraco e nebuloso tornou-se um tijolo duro que encheu sua cabeça. Kim A-jin não havia se escondido dela. Assim, os amigos de Kim A-jin também não estavam fingindo não saber. Este mundo inteiro tinha esquecido a existência conhecida como Kim A-jin. Quando ela percebeu isso, Jin Sayuk naturalmente descobriu por que ela não foi afetada por isso. Foi um motivo simples. Foi por causa do segredo de Kim A-jin que só ela sabia. Outra existência que era a mesma, mas diferente de Kim A-jin. Ela era a única pessoa que conhecia tanto Kind Spring quanto Kim A-jin. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.